A representação gráfica dos dados de uma pesquisa ou ideias é uma das formas mais práticas de fazer com que o leitor do nosso texto alcance com facilidade a compreensão daquilo que precisa transmitir. Um desenho é uma forma mais natural de comunicação do ser humano, assim como a fala e a escrita, e, portanto, permite-nos transmitir e registrar nossas ideias. A representação gráfica dos dados de uma pesquisa é uma das maneiras mais simples e concretas de transmitir com simplicidade as informações que uma representação em tabela. Assim, hoje pretendemos fazer uma abordagem prática e demonstrativa de como podemos compilar os dados em gráficos que expressem a ideia que queremos transmitir aos outros ou a nós mesmos. Meu nome é Samuel Taquano e o assunto que trago aqui é como construir um gráfico com dados de média e desvio padrão através de GraphPad Prisma versão 8. Geralmente esse software é um dos melhores para quem precisa de construir os gráficos, uns gráficos mais lindos e mais bonitos. Bom, sempre o fator importante é do jeito como os dados foram coletados. Eu tenho aqui os dados que eu coletei, ok? Foi uma pesquisa em que precisava de testar a aplicabilidade de uma dada variável em relação a outra. Então eu tive aqui 3 habitats ou 3 pontos, ok? Que tenho ponto 1, ponto 2 e ponto 3. Então eu quero construir um gráfico exatamente para verificar a diferença das médias em relação a esses 3 pontos que aqui foram demonstrados. Ok, primeiro nós podemos ter nossas médias aqui no Excel mesmo. Depois calculamos o nosso desvio padrão. Bem, primeiro eu vou filtrar, eu preciso da média. Posso fazer para tudo, então vou criar aqui a média. Posso fazer isto. Então average desse ponto. Então até aqui eu tenho o primeiro ponto. Ok. Depois eu já tenho aqui a média do primeiro ponto. Vou chamar ponto 1 e eu quero desvio padrão SD desse mesmo ponto. Então o que eu faço? Desvio padrão é standard deviation and text size. Tenho aqui o desvio padrão 21 e a sua própria média. Depois eu preciso outro dado que é o ponto 2. Ponto 2 faço a minha média, average do ponto 2. Ponto 2 começa daqui até eu já fiz aqui as médias. Eu tenho a média do ponto 1, média do ponto 2, média do ponto 3. Depois tenho os respectivos desvio padrão deste mesmo ponto 1, ponto 2 e ponto 3. E o número, tamanho da minha amostra é 14. Então esses são dados de
SAIS, que é o Sistema de Pontuação Sul-Africano. Apenas estamos a dar aqui exemplo. Então, depois de nós organizarmos uns dados como esses, então vamos no nosso software. Aqui vou abrir o programa Prisma Gráfico, ok? E logo no início da entrada vai me sugerir aqui. Então eu aqui vou entrar, tem essa opção e tem esta aqui. Então a primeira opção eu preciso de média e desvio padrão, ok? Depois com o número de amostra. Então eu coloco criar. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho o primeiro grupo, ok? Neste caso aqui no título eu coloco size, porque eu quero falar dos dados de size 5, e aqui no primeiro grupo eu preciso do ponto 1, então eu posso pôr aqui ponto 1, e aqui vai entrar dados do ponto 2, e aqui vai entrar dados do ponto 3, ok? Então depois vou extrair os meus dados. Então eu aqui tinha média e desvio padrão e o número, então são esses 3 dados. Então venho aqui, posso passar esses dados, paste, perfeito, ok? E o mesmo vou fazer para o segundo grupo, que é o ponto 2. Então o mesmo exercício, e por fim no ponto 3. Bom, eu já tenho aqui, já coloquei os meus dados. Então aqui é a nossa descrição de tabela. Então agora já posso ver o meu gráfico como que fica. Então se vocês forem ver, aqui é tabela e aqui vem aqui gráfico. Então se eu clicar aqui vai me trazer, já me dá o meu gráfico. Então é mais ou menos isso, mas no entanto cuidado, porque assim não me diz nada esse gráfico. Eu preciso mais ou menos um gráfico de barra. Então o que eu faço? Vou para a coluna para ver. Eu estava aqui então exato. Então eu quero mais ou menos esse tipo de gráfico. Então aqui é para nós escolhermos. Eu posso escolher esse tipo de gráfico, ou este aqui, ou este aqui, ok? Mas o que eu quero mais, eu posso escolher um desses dois, tanto faz. Então depois daqui de eu escolher, depois posso, já questão de pintura, então coloco aqui. Então aqui já sai o meu gráfico. No entanto eu aqui posso, se eu clicar 2 vezes, vai me trazer a opção de eu colocar a cor. Eu posso aqui, deixa eu ver se eu colocar vermelho como que fica, ok? Então eu posso, em função do que traz, em função do significado dessas cores, então eu posso dar cor aos meus gráficos e ficarem mais ou menos um pouco mais bonitos. E aqui vou por verde. Ok, então eu tenho gráfico, então aqui eu coloco o título. Então eu trato isso aqui de valores de size 5. Então aqui eu vou pôr aqui pontos. Esses são, na verdade, não são pontos, para mim são habitats diferentes. Habitat 1, habitat 2. Bem, e aqui vou colocar, são valores de size 5 aqui. Então, e já tenho isso aqui. Então daqui eu já posso exportar o meu gráfico. Ok, eu posso exportar aqui. Essa opção já me traz para eu exportar. Também posso copiar se eu quiser. Então essa é uma das formas de eu exportar. No entanto, eu posso também
fazer copy gráfico. Então venho aqui, colocar. Então já tenho aqui um gráfico bem bonitinho que o Excel não é possível de produzir. Então, com este gráfico, como podem ver, já nós tínhamos uns dados, mais ou menos estes aqui, que eram uma vasta gama de dados. Então eu simplifiquei em média e desvio padrão. Então com isso já é fácil para mim interpretar estes gráficos, olhando que o habitat 1, que é o ponto 1, foi verificado elevado número de pontuação de size do que os outros pontos. Então isso vai dar algum significado. Então, mas eu não estou aqui para interpretar assim esses dados, mas estou aqui para demonstrar como produzir esses gráficos. Então, porque é uma linguagem que alguns podem não entender por não ser da área. No entanto, esses dados, exatamente esses size, são os dados de pontuação é um dos indicadores de qualidade de água, dizer se a qualidade ambiental é boa ou não, etc, etc. No entanto, era basicamente isso. Este software vocês podem baixar free e usar por 30 dias free. Existem outras versões craqueadas, mas eu estou a usar uma versão free só para demonstrar. Então, depois de registrar-se, vocês baixam e podem usar por 30 dias. Essa é a versão um pouco mais recente, versão 8. No entanto, acho que a versão 5 é um pouco, não precisa pagar nenhuma taxa. Bem, muito obrigado. Até o próximo vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima.